Salve, salve nação rubro-negra! Estou chegando aqui para falar do nosso Mengão, muito carinho no nosso Mengão. Antes eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, aperte o sininho para confirmar a tua inscrição. Aonde não tem o inscreva-se, tem o seguir, é só você apertar lá também, me seguir, que assim que eu postar alguma coisa, você vai receber uma notificação imediatamente. Aí você pode entrar, comentar, opinar, você não paga nada, nem para se inscrever, nem para me seguir, nem para comentar nada, você não paga nada. Tudo isso aqui é feito para você. E a tua participação é fundamental, claro que é fundamental. É fundamental que você comente, opine, para a gente ter, né, um diálogo sobre futebol e sobre o nosso Mengão, né? Então vamos lá, galera. Eu agradeço a todos aqueles que já são inscritos e agradeço a todos aqueles que já me seguem. Vamos que vamos falar de Flamengo, Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro primeiro. Ontem teve o fechamento da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Mirassol em casa bateu o Vasco de virada. O Mirassol continua invicto em Campeonato Brasileiro, Série A dentro do Maião. Não perde para ninguém, né? Ganhando o Vasco 2-1 de virada. E o Botafogo, que tá tudo uma bagunça, John Textor falando um montão de besteira para a torcida do Botafogo, o time com transfer ban, o Botafogo foi lá e meteu 4-0 no Cruzeiro, já saiu machucado, mas parece que não é nada grave. Mas o time do Cruzeiro inteirinho, completinho, mas eu acho que o problema está do lado de fora. Seu Tite, esse daí, enquanto ele estiver lá no Cruzeiro, vai ser bom para todo mundo, menos para o Cruzeiro. Sabe nada, amigo, não sabe nada. Aí chega na hora da entrevista, fala um montão de coisas assim, umas palavras bonitas, né? Para tentar explicar o inexplicável, cara. Tomou de 4-0 do Botafogo ontem, no Engenhão. É isso aí. Tudo bem, o Flamengo perdeu de virada para o São Paulo, um absurdo o Flamengo perder de virada para o São Paulo ontem, né? Eu já falei disso ontem, o time apático, o time sem vontade, sem tesão de jogar, né? Isso daí não pode. E eu já falei isso ontem, não adianta nem ficar se repetindo. Mas uma coisa eu quero chamar a atenção. Hoje, passando os olhos em algumas coisas sobre futebol, né? Eu encontrei um jornalista falando que o gol anulado do Atlético Mineiro, eu vi o gol, tá? Eu não vi, foi a posição era muito ajustado, né? E o VAR deu impedimento. Só que hoje um jornalista trouxe a informação de que o Fleming da imagem, né, foi errado. O Fleming, quando eles param a imagem, eles param a imagem no momento exato em que o lançador vai dar bola para o cara que está em posição irregular ou não, né? E, no caso, eles adiantaram coisa de milésimos, né? Que dá para o cara dar um passo à frente e está impedido. E o Fleming estava, segundo os jornalistas, estava errado. Consequência disso, Palmeiras evitou de perder o jogo de 2-1. E pênalti claro no Arrascaeta não dado. Começamos bem o Campeonato Brasileiro, né? Parece que o Ramon ajuda Bel, já tem outro nome, e porque a coisa não vai ficar legal não, hein? Aquele outro Pereira Sampaio, aquele juiz, eu não sei por que ele é juiz FIFA, eu não acho nem que ele esteja envolvido em nada, mas assim, ele agora ele usa o VAR como muleta, ele não marca mais nada. Ele marca faltinha aqui, faltinha ali, ele vai marcando. Mas um lance de muita, assim, lance muito, assim, que vai depender muito de uma marcação, um cartão amarelo, um cartão vermelho, um pênalti, um gol.
Ele vai ficar quietinho esperando o que o VAR vai falar para ele. Ele não marca nada. O que o VAR falar para ele é: tá bom, então tá, então é o certo. Você está dizendo o quê? Que foi pênalti? Foi pênalti. Então foi pênalti, acabou. E assim é que a banda toca, né? E o Flamengo já começou sendo prejudicado pela arbitragem. Continuo dizendo, o Flamengo não pode, com o plantel que tem, depender de um pênalti para ganhar do São Paulo. Não pode. E nem iria ganhar, né? Iria empatar. Mas o Flamengo não pode depender de um pênalti para ganhar do São Paulo. O São Paulo está simplesmente ridículo. Mas acaba que não deram um pênalti que poderia dar um empate para o Flamengo, né? Um pontinho, já, né? Pelo menos seria melhor do que a derrota. E o Flamengo, uma boa notícia, pelo menos, né? O Flamengo inscreveu o Paquetá no BID, já aparece no BID da CBF, ele já assinou o contrato hoje, o Flamengo rapidinho foi lá e inscreveu o Paquetá no BID, consequentemente, ele está apto para jogar domingo contra o Corinthians pela Supercopa do Brasil. Já foi inscrito, e aí agora só depende do Felipe Luiz, né? O Paquetá, ele não vinha jogando agora, porque ele parou de jogar, porque ele afirmou para o West Ham que não queria mais jogar pelo West Ham, que o destino dele era o Rio de Janeiro para jogar no Flamengo. Então, assim, mas ele vem jogando, ele está em forma, né? E é um tremendo jogador, contrariando as opiniões de alguns jornalistas paulistas, né, principalmente. O Neto, que acha que é craque, eu acho bizonho o Neto, né? Nunca jogou nada na vida, tadinho. Pensa que é craque. Não sabe nem falar. E olha bem, não sabe nem falar, né? Para o cara ter um programa de esporte, ele tem que saber ao menos falar o português claro. Nem isso ele sabe. Mas é bom, é melhor ficar calado para não falar nada aqui. Mas assim, o Neto e tem uma jornalista também que ela só aparece para falar do Atlético Paranaense. Ela disse que o Paquetá não foi absolvido. Claro que foi absolvido, né? Ele foi absolvido. Foi por falta de provas. E daí? Se não tem prova, não pode condenar, amigo. Se você não tem provas concretas, como é que vai condenar alguém? Aqui no Brasil pode, né? Estão condenando todo mundo aqui sem provas. Mas lá na Inglaterra não é assim, não. Lá tem que ter provas, né? Então, assim, o Paquetá, os jornalistas dizendo que o Paquetá é jogadorzinho, o próprio Neto falou que ele é um jogadorzinho medíocre. Ele deve estar olhando para o time dele, né? O Corinthians, que tem vários jogadorzinhos medíocres. Pode até ganhar no domingo, não estou nem dizendo que o Flamengo vai ganhar, não. O São Paulo é bem pior que o Corinthians e ganhou do Flamengo de virada. Não, ser bem melhor não quer dizer que já ganhou. Mas o time do Corinthians tem vários jogadorzinhos medíocres. Não é o caso do Paquetá, né? Então, pela lei natural das coisas, Paquetá jogando, sem o Paquetá o Flamengo já tinha muito mais possibilidades de ganhar do que o Corinthians. Com o Paquetá fica maior ainda a vantagem do Flamengo, né? Ou favoritismo do Flamengo, né? Assim, vai ser um bom jogo, né? A gente espera que seja, e vamos ficar de olho também no Campeonato Carioca, né? Já que todo mundo quer que o Flamengo seja campeão, vão torcer aí para o Madureira e o Boa Vista nem empatarem, perderem seus jogos, principalmente o Madureira. O Madureira vai pegar o Vasco em São Januário. Se perder, meio caminho andado para o Flamengo conseguir alguma coisa, porque aí o Madureira fica nos 5 pontos e depois vai encarar Volta Redonda em Volta Redonda, né? E aí o Flamengo pega o Sampaio Corrêa, grandes chances. Então é isso aí, galera. Vamos que vamos. Vamos ver o jogo aí de domingo, né? Amanhã já tem rodada do Brasileirão. Saudações rubro-negras, um abraço a todos.